Olá, eu estou aqui com o Fernando para partilhar a sua experiência com Saúde Total. Ele vai contar um pouquinho da sua experiência, da sua história, de quando conheceu o programa Saúde Total. Então, Fernando, quando que o senhor conheceu o programa e de que forma veio ao conhecimento desse programa de rádio? Bom dia. Há um pouco mais de 2 anos e meio, nós sintonizamos pela programação da Rádio Metropolitana e foi o que chamou a atenção, foi o assunto e a maneira que era colocado o assunto, né? Saúde, qualidade de vida e outros, né? da vida. E chamou bastante atenção e foi o que me fez parar e começar a ouvir as informações e a buscar constantemente até me tornar um ouvinte do programa, inicialmente. Então, em termos de assunto, né, é um assunto que está presente na vida de todo ser humano hoje, é uma constante no mundo, a questão do estresse, das doenças, dos acontecimentos mais negativos possíveis que a gente pode imaginar, e pouco se fala, né, ou pouco se veicula, né, na mídia, na imprensa, ou mesmo o próprio governo, a gente vê, algum interesse, alguma coisa mais efetiva que venha falar para nós quais os passos que a gente pode dar para melhorar a vida. Para prevenir as doenças, para cuidar da saúde. Né? Exatamente, né? Então, e a maneira, então, como por exemplo, nós temos contato com o Fernando Salto. Sim. Uma pessoa tem uma linguagem, né? E uma maneira de abordar o assunto, conhece assim bastante profundamente. E não só conhece, porque conhecer é uma coisa, vivenciar é outra, né? Ele, de fato, daquilo que ele fala, ele está provando que ele vive. E a maneira de ele tratar os ouvintes, né? O que o programa trata os ouvintes, em que a gente tem acesso, né? A qualquer momento, mesmo uma pergunta fora de um foco, por exemplo, ele tem um tema hoje, endocrinologia, a parte, né, de endócrino. E um ouvinte liga, ele abre o espaço para o ouvinte, mas um ouvinte tem uma dúvida, um questionamento acerca de outro, ele não deixa de ser atendido, não deixa de ser respondido. Muitas vezes eu fui atendido fora do ar, né? E me satisfaz bastante. Ou seja, o fato dos ouvintes serem atendidos ao vivo no programa, de uma forma assim, bem informal, né? É algo interessante, algo que as pessoas gostam mesmo. Aproxima, Felipe. Aproxima. Né, e dá segurança para nós. Porque eu sei que do outro lado, né, eu tenho esse instrumento que é um facilitador, seja na rádio, seja na internet, eu posso acessar, eu tenho acesso da onde eu estiver, da minha casa, do carro, na casa de mais alguém, né? E é um facilitador que faz eu chegar próximo, né, até esse diálogo com o Fernando Salto, mesmo com você, que faz parte do programa, o seu Toleu e outros também que têm contribuído. Senhor Fernando, quais foram as mudanças que o senhor fez no seu estilo de vida ouvindo o programa Saúde Total? Até então, para mim foram, assim, posso dizer poucas, né, diante do que eu tenho que fazer ainda. Sim. Mas foram bastante significativas. Uma delas foi ter o compromisso de que eu preciso mudar. Então, o primeiro passo é entender que, poxa, eu preciso melhorar, eu preciso buscar hábitos saudáveis. Exatamente. Diante das informações que nós damos no programa. Sem dúvida, né? Então, é preciso ouvir, ter o comprometimento e ter a disciplina. O que no início é bastante difícil. É difícil. Mas eu posso dizer que, entre outras coisas, por exemplo, a maneira de viver, eu trabalho, sou consultor, eu não tenho férias anualmente como eu quero, como eu desejo. Então eu tenho que ter disciplina no viver, no dormir em qualidade de vida, né? No abordar os assuntos diversos da vida, né? Em todos os aspectos, família, trabalho. E na alimentação, na conduta, uma das coisas que a gente começou a observar que o paladar é um dos piores inimigos na questão se você não quer ter disciplina, se você não quer mudar. Então, por exemplo, algumas coisas como temperos, né, e outros, né, que tem aditivos, que tem química e tudo mais, a gente passou a retirar do modo de cozinhar, de preparar o alimento em casa. Esse foi um primeiro avanço. Hoje nós não usamos mais nenhum tempero, nenhum aditivo, não vou citar nome aqui, né? Químico, que seja... Os glutamatos da vida, né? Exatamente, né? E outros, entre outros,
e passamos a usar somente os naturais. O que fez com que, uma das coisas, a gente começasse a melhorar o olfato, o paladar. De fato, a gente com a idade vai perdendo essas características, né, de definir o paladar, o aroma, aquela coisa toda. E isso, em questão de menos de um mês, em 30 dias, começou a refazer novamente. Isso eu digo pessoalmente, minha esposa também. Melhorou o paladar, né? Melhorou, né? A gente costuma falar bastante a respeito das frutas, né? Que as pessoas acostumam comer mamão com açúcar, as frutas com açúcar, e não vem sabor na fruta. Quando faz uma desintoxicação, quando muda os hábitos, estilo de vida, aí começa a sentir o doce da fruta, né? Isso. E logo na sequência, é natural, é uma sequência, eu não sou médico, mas a gente percebe que o sistema digestivo, né? O sistema digestivo ele reage diferente. Melhora bastante. Melhora o intestino e, consequentemente, a sua maneira de acordar, você acorda bem mais disposto, o dia é diferente, a concentração, eu tinha um sério problema que, com a minha idade, com 50 e poucos anos, agora eu estava tendo um problema de não conseguir assimilar, esquecer as coisas no meio de uma frase, etc. E isso começou a melhorar, a gente sensivelmente. Muito bom. O senhor comentou da sua profissão. Sim. Eu acho interessante nós compartilharmos com os nossos ouvintes, né? Com os nossos telespectadores também que estarão nos assistindo, a respeito do seu trabalho, como que é o seu dia a dia, né? O senhor disse que é consultor? Sim, eu sou formado técnico de segurança do trabalho, já há 24 anos. Por vários anos eu trabalhei dentro de indústrias, como empregado registrado. E agora a questão de, completando 11 anos, eu trabalho por conta, como autônomo, como consultor na área de segurança do trabalho. E curiosamente, segurança do trabalho, qual é o objetivo? Preservação da vida, da saúde e da segurança do ser humano. Então, saúde total veio assim de uma forma a contribuir até com o trabalho do senhor. Sem dúvida. De fato que o próprio trabalho de saúde total nós temos nos empenhado para levar dentro das empresas. Dentro das empresas. Como você sabe, Felipe, o Fernando Salto, que vocês têm ido até dentro das empresas, multiplicar essas informações para os trabalhadores. Quando nós temos um evento, por exemplo, que é chamado dentro da indústria de CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, onde assuntos, né, de interesse, né, dos empregados da empresa são levados para os empregados da empresa. Então, esse assunto de saúde total agora é um foco, é um objetivo nosso de continuar multiplicando isso para mais alguém. Muito bom. Inclusive, o senhor Fernando, lembrando aqui, né? Nós tivemos na empresa Sercom, queremos agradecer à empresa, todos ali que nos receberam muito bem, e fizemos lá uma palestra de saúde, né? Sobre a nossa alimentação. E fomos muito bem recebidos e percebemos que o pessoal gostou bastante. Saúde Total também faz esse trabalho social e tem essa disponibilidade de ir até a empresa, de ir até a sua organização para fazer uma palestra de saúde. Então a gente percebe que na prática, né, Saúde Total, ele está atendendo às necessidades da população, dos indivíduos, dos profissionais também, né? E as pessoas veem o resultado. E a pergunta que não quer calar, a saúde melhorou, senhor Fernando? Melhorou bastante, apesar que, como nós estamos num processo, às vezes agora nós temos assim, alguma recaída, por exemplo, nos últimos 6 meses eu percebi que eu ganhei um pouco de peso. Entendi. Mas eu tenho ferramentas para me reverter isso, né? Quero aproveitar agora o verão para intensificar, fazer um intensivo, né? Sim. Nas atitudes, no modo de alimentação, no modo de viver, né? Aplicando aquilo que a gente recebe, né, de informação através de Saúde Total. É muito bom. Muito bom. E você recomendaria o programa para alguém? Olha, eu sou bastante crítico, Felipe. Eu sou bem crítico no seguinte aspecto. Se eu tenho algo que tem fundamento, que tem base e tem resultado, com certeza eu vou indicar, não é para mais um não, mas para quem eu encontrar eu vou recomendar. E Saúde Total, o trabalho, eu digo especialmente, quando eu vejo Saúde Total, eu não vejo somente o programa. Sim. Mas eu vejo a figura do Fernando, eu vejo a tua figura,
É impossível você não agregar saúde total aqui na nossa região, sem falar do irmão Toleu. Dissociar, né? Dissociar. Então, eu recomendo, sim. Já estive em pelo menos uma palestra, né, ou mais, na igreja também, com foco em saúde total. E quero recomendar para quem eu conhecer, para quem eu tiver oportunidade. Como foi o caso agora... Da Sercom também. Da Sercom. E agora, nessa semana, eu ministrei palestra em uma rede de postos de gasolina, encontrando um rapaz que estava fumando, fiz uma pequena abordagem, né, com todo cuidado, e ele disse da necessidade de parar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi recomendar o programa Saúde Total. Maravilha. Então, o senhor sentiu no programa uma credibilidade, né, que tem fundamento, que não é uma informação aleatória, né? De maneira nenhuma. Muito bom. E agora, senhor Fernando, vou pedir que o senhor olhe para a câmera e fale aos nossos telespectadores, aqueles que ainda não fizeram uma experiência com tratamento natural. Qual o recado que o senhor daria para eles? Eu penso que tudo que vem no sentido de ajudar, na Bíblia o apóstolo São Paulo diz assim, um homem usado por Deus assim: examinai tudo e retende o bem. Então todo ser humano tem um filtro, né? Então diversas informações ao longo da vida são colocadas para o ser humano. Então eu diria, daquilo que vem para nós temos que examinar de fato aquilo que vai trazer benefício para nós, em todos os aspectos, e deve sim ter um filtro e colocar em prática aquilo que é bom. Então, nós ouvimos muito, nós temos o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas obrigações, e é provado, né, cientificamente, foi feita uma pesquisa agora que o brasileiro está dormindo 2 horas a menos por dia, todos os dias. Está sendo feita uma pesquisa aqui em Extrema, Minas Gerais, que é um lugar ainda que as pessoas dormem com qualidade de vida, acordam às 4 horas da manhã, vão trabalhar, quando é 10 horas da manhã já almoçaram, enfim, às 18 horas estão dormindo. E, em contraprova, dado a correria do dia a dia, nós estamos dormindo mal, consequentemente nós estamos comendo mal, nós estamos tendo uma vida assim, ao inverso. Isso não é vida. E a proposta de saúde total, né, os benefícios que a gente pode tirar, eu indicaria para cada pessoa: ouça, né, procure examinar e procure colocar em prática, né, fazer uma tentativa, tente pelo menos fazer uma tentativa e observar os resultados. Com certeza vai trazer uma necessidade e um caminho e uma vontade, então, em função do quê? Da proposta do quê? De saúde, de viver com qualidade de vida, né? Sempre, não é só uma vez. Nós estamos aqui hoje, na gravação, nós estamos às portas do mês de dezembro, né? Um mês que você tem um consumo, as mesas estão cheias, não há nada errado, a mesa está cheia, mas eu digo, cheias do quê? Daquilo que não é alimento. Daquilo que não é alimento, né? E as pessoas têm excesso. Então tudo que é excesso, tudo que é para mais ou que é para menos não faz bem, mas existe um ponto de equilíbrio e é saúde. Eu recomendo, sem dúvida, por isso estou aqui hoje com o Felipe, né, nesse diálogo aqui, recomendando para quem quer, que está vendo e ouvindo, faça uma tentativa, tente, ouça, né, e aplique na sua vida, com certeza vai produzir benefícios. Vale a pena fazer uma experiência, né? Vale a pena fazer uma experiência. Sr. Fernando, uma última pergunta que eu vou fazer para o senhor. E se o Saúde Total acabasse? Como ficaria? É difícil pensar nisso, né? Eu não imagino o Saúde Total terminar, né? Ou acabar. Porque, Felipe, se o Saúde Total terminar, você pode ter certeza que eu vou pegar a pá, a picareta, as ferramentas e vou juntar ombro a ombro com você, com o Fernando, com quem quer que seja, para a gente fazer o trabalho de formiguinha de novo e levantar. Porque informação como essa não pode ficar exclusiva de uma pessoa. Tudo que a gente sabe que é o de melhor, que vai produzir o bem, né, a gente deve multiplicar com mais alguém. Então eu não vejo de maneira nenhuma, eu estou trabalhando para isso, embora simbolicamente, né, simbolicamente, muito auxílio. Mas eu quero que você saiba que assim como nós temos, vocês têm milhões de ouvintes no programa ao longo do Brasil, e eu posso até dizer para vocês aqui, até mesmo no exterior, né, temos também, que estão trabalhando de uma forma ou de outra para manutenção e para multiplicação do programa Saúde Total.
Com a graça de Deus, nós já conquistamos nosso espaço, né? E estamos avançando com o programa. Sr. Fernando, queremos agradecer muito a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui conosco, de deixar esse recado para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? E agradecemos mais uma vez. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço, né, a oportunidade, e nós estamos sempre que possível, nós estamos à disposição para poder contribuir e multiplicar. Ok, Okay? obrigado. Obrigado.